Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 30 de agosto do ano 2004. Ai daqueles que vierem mudar um só tio de minhas palavras. Pela renúncia de todas as coisas que vêm prejudicando o bom andamento, pelas coisas de Deus, é que se justifica tal pessoa ser chamado de filho ilustre diante de seu Criador. As profecias sempre vêm indicando de como se deve obedecer às leis de Deus. A todos os que escreveram as Escrituras, por mim foram ditas todas as palavras, conforme onde meu Santo Espírito soprava a cada coração, para vir a ser um profeta autêntico. Os 73 que estão no livro sagrado tiveram ajuda na hora de escrever de mim, como aqui agora contigo, meu filho. Tu não me vês, mas escreves. Tua mão está sendo dirigida por mim. Se não fosse, não terias como escrever todas essas palavras. Quem passou por vários estudos e conhece as profecias que estão na Bíblia, pegue as palavras que nela foram escritas e confira com estas. Depois de um bom exame, por si considerará: este homem é um verdadeiro profeta. Sim, diz ele, eu não teria essa capacidade de escrever tanto assim. Como pode um simples homem escrever com tanta naturalidade? Pois a vós eu digo, tudo isto faz parte da obediência. Este renunciou a quase tudo por amor a mim. Seu sonho era ser um grande cantor ou um sacerdote. Mas quando o chamei, sua vida mudou. Largou tudo e pôs-se a me servir, só pensando em não me desobedecer. Era e é viver só pensando em mim. Tive muitos profetas, mas este que vive no meio de tantos pecados, foge para não me ofender. Justificar-se diante de mim como bom servidor, no mundo de hoje, são muito poucos. Em toda a trajetória romana depois de Pedro, os seus seguidores, como dirigentes da Igreja Católica, uns completavam tudo o que eu pedia, outros não completavam. Alguma coisa se relevava para não perder o seu cargo. Agora, com este João Paulo II, só permitirei ter a chave que deixei a Pedro até recebê-la de volta. Porque mesmo com todos os seus esforços para que todos sejam meus, o regime da nova libertação que vem sendo criado não me satisfaz. A política se meteu no meio, oferecendo fortuna que não existe diante de mim. É como dizem, vida nova. Estes não sabem nada, desconhecem a verdade, e a verdade está na Sagrada Escritura. Se eu disse: ai daqueles que vierem mudar um só tio de minhas palavras. São Mateus capítulo 5, versículo 18. Em primeiro foi mudarem o Pai Nosso. Esses, para não se comprometerem para comigo, tiraram: perdoai as nossas dívidas. São Mateus capítulo 6, versículo 9 a 14. Jamais isto poderia vir a acontecer, porque todos são devedores para comigo. Eu que sou o dono de tudo, e não um só homem vir querer mudar o que é meu. Essa palavra vem sendo esquecida, para dizer que a Deus não se deve nada. Isto faz com que a injustiça dos homens revolucionários mudem as minhas leis. Jesus. Em toda a trajetória romana depois de Pedro, os seus seguidores, como dirigentes da Igreja Católica, uns completavam tudo o que eu pedia, outros não completavam. E hoje, a maioria não está completando o que Deus deixou. Ele está falando aqui, essa nova lei que estão criando, né, dentro da Igreja Católica, e vocês sabem que isso está acontecendo, vai piorar, com certeza, porque as palavras que Deus envia, como ele falou aqui, para ser um profeta, primeiro passa por vários testes, para depois então Deus passar a palavra dele. O profeta foi chamado em 72, em 94 que ele começou a receber a mensagem.
Esse tempo ele passou por uma purificação para saber se ele era verdadeiro, se ele era fiel, se ele era obediente. Então mereceu receber essas palavras. Então essas palavras são puras e santas. Elas não podem ser revogadas. Deus não vai dizer que aqui era só para assustar a humanidade. São verdadeiras. E diz que vai acontecer. Em uma outra mensagem, não sei qual é mais a data aqui, mas ela fala da argola preta que usam no dedo. É um símbolo deles, para eles se reconhecerem um ao outro. E lá naquela mensagem Jesus diz: não recebam nada da mão desses, nada tem a ver comigo, do que eles fazem. Então eles se comprometeram com o inimigo. E lá agora, para acabar de confirmar isso que Jesus já vinha falando nessas mensagens, ele também lá, o dirigente da igreja agora, o topo da igreja, né? Para eles, né? Não para nós. Mas também recebeu essa argola preta de novo, de presente. Então eles se reconhecem um ao outro. É um símbolo que eles usam. Daí vão dizer, mas não é tanto assim. Então essas palavras não são verdadeiras. Jesus está falando aqui desse assunto. Agora que ele toca nesse assunto de novo, a política se meteu lá no meio. E vocês estão vendo, através da TV, de redes sociais, o que está acontecendo. Mesmo assim, ele abriu as portas para que tudo possa acontecer, do que eles querem profanar a Igreja Católica, e depois ele se faz de inocente. As pessoas acham, mas ele não tem culpa, ele não concordava com aquilo ali. Não, ele abriu as portas. Ele é o falsário que Jesus fala. Jesus diz aqui, alguma coisa se revelava para não perder o seu cargo. Se relevava para não perder o seu cargo. Agora com esse João Paulo II só permitirei ter a chave que deixei a Pedro até recebê-la de volta. Com João Paulo II. E tem outras mensagens que fala que João Paulo II era o último. O que iria receber já estava com a mão na cadeira papal. Já não era iluminado pelo Espírito Santo. Então não precisa, nós que estamos nessa caminhada, nós que sabemos da verdade, não precisa ficar se lamentando que isso está acontecendo. Tem que acontecer. Senão Jesus não vai voltar. Mas nós não precisamos estar junto com eles. Não precisamos compactuar com eles. Nós temos que levantar a bandeira da paz. Nós temos que falar a verdade. Quando abraçou essa causa, aqui nessa mensagem Jesus diz, né? Ele mereceu. Os 73 que estavam no livro tinham tudo ditado por Jesus. Esse que aqui agora está escrevendo, Pedro II, por obediência ele mereceu. Por obediência e não por desobediência. Tudo fazia para não desobedecer a Deus. Como que eu posso assumir um cargo desse e servir a dois senhores? Agradar aqui, o que está na mensagem, e agradar ali fora, quem quer fazer a vontade deles próprios. Não pode isso daí. Abraçou a causa, assuma, seja verdadeiro, enfrente. Jesus foi até a morte de cruz por nós. E nós temos uma vida mansa, uma vida tranquila. O que é esse sofrimento que nós estamos passando? Nada. Mas Deus quer a nossa fidelidade. Ele ainda está dando esse tempo para ver até que ponto nós vamos. Olhem quantas pessoas que a gente tinha, né, como fiéis. Meu Deus, esse dobra o joelho, a gente já sente assim, vê a santidade na pessoa. E se afastaram. Se afastaram criticando ainda aqui o santuário, né? Então Jesus, ele sabe de tudo. Ele está dando esse tempo porque muitos ainda no nosso meio podem estar aqui com falsidade. Então nós temos que perseverar na oração para não ser um desses. Porque o inimigo ele é astuto. Não pense nós ou vocês que o inimigo não tem a força dele. Ele tem a força dele. O que Deus deu não tirou. E nós, se não tivermos a oração, se não tivermos firmes aqui no Santíssimo Sacramento, na confissão, na comunhão, junto aqui na adoração ao Santíssimo, nós podemos cair sim. O inimigo ele é astuto. Com pequenas palavras, com pequenos deslizes nossos, ele pode passar a perna e nós caímos na conversa dele. Essa misericórdia que Jesus fala até o fim, nós temos que acreditar nisso, né? A misericórdia dele é infinita. Ele vai perdoar quem busca ele com fervor, com amor, com dedicação, com fidelidade, mas precisa buscar ele. Não é ele que vai lá te resgatar, tirar do erro. Você precisa sair do erro e ir ao encontro dele. Precisa pedir para ele. Ele quer isso, mas você precisa fazer isso. E aí, quando for perdoado, esquecer o passado. Tem pessoas que dizem, mas vocês não perdoam. Mas não é questão de perdoar ou não. Quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus. Da minha parte,
eu estou satisfeito com tudo. Agora a pessoa quer permanecer no erro, eu não vou estar junto com ele no erro. Quer vir participar conosco desse encontro, dessa vida religiosa que a gente leva, dessas orações, dessa Santa Missa, todos os dias aqui no santuário, as portas estão abertas. Agora, quer dizer que é um filho da luz, é um ceifador, mas vive lá fora no erro? Não é. Está enganando a si próprio, né? Deus é um só, a palavra dele é uma só. Não dá para servir a dois senhores. Olha o que ele fala nessa mensagem aqui, ó. Todos os 73 que escreveram o livro sagrado tiveram ajuda na hora de escrever de mim. Como aqui agora contigo, meu filho. Tu não me vês, mas escreves. Tua mão está sendo dirigida por mim. Se não fosse, não terias como escrever todas essas palavras. Recebesse essa graça pela obediência, porque foi obediente. Então Deus, quando a gente é obediente, Ele também nos recebe. O Evangelho de hoje fala sobre isso. Se nós que somos pecadores sabemos dar uma coisa boa para nossos filhos, imagina Deus. Mas nós precisamos pedir com fé, com amor e fidelidade. Ninguém engana Deus, porque Ele deixa livre. As pessoas acham que estão enganando, né? Está iludindo, mas está enganando, iludindo a si próprio. Na hora da cobrança, na hora de prestar conta, vão ter que prestar conta. Isso não era para ser mexido num tio da palavra dele. Hoje estão mudando tudo o que é dele. Acha que ele vai deixar isso barato? Eles vão ter que prestar conta. E quem estiver junto, vai junto. Tem uma mensagem, uma outra que fala dos sacerdotes que se envolveram com isso. Na mensagem fala, mexeram com o suor do inimigo, né? Acho que ficou no corpo o suor do inimigo para servir de testemunho depois. Não sai mais aquele cheiro. Então, não adianta depois dizer assim, mas eu não estava lá. Eu só fui ver. Não, participou, estava lá junto, está no teu próprio corpo. A prova que você também foi traidor, lutou contra as coisas de Deus. Então nós devemos estar sempre atentos a isso tudo. Jesus mandou 4.708 mensagens. Ele diz aqui, a palavra só é dirigida com permissão dele. Se foi Nossa Senhora, se foi os anjos, se foi os santos, mas com permissão dele. Então tudo que está aqui é com permissão de Jesus. Essa obra é pura e divina. Então, não é o profeta. As pessoas dizem, mas meu Deus, tem que seguir tudo que o profeta fala. Não é ele. É Deus através dele. Vejam vocês que aqui em Taquaras, nós temos uma grande parte, é família nossa, né? Primos e de terceiro, de quarto grau, aí, mas são primos. Ninguém participa aqui, do santuário. Não querem saber, mas eles sabem da verdade. Porque nós nunca ficamos calados. Lá no Japão tem pessoas assistindo essa Santa Missa aqui. Lá no Canadá estão assistindo a Santa Missa. Em Portugal, na Alemanha, pessoas fiéis. É isso que Deus quer. Não é o profeta, é a palavra de Deus que tocou no coração deles. E aqui eles estão usando isso como coisa pessoal. Não, mas eu conheço o Bento. Eu sabia quem era o primo Bento. Então levaram para o lado pessoal. Não observaram, não enxergaram a verdade, que é Deus, através do profeta Bento, que mandou essas mensagens. E esse povo todo que está lá para o lado de fora, aqui no Brasil, quantos estados, quase todos, estão acompanhando, estão firmes. E é isso que Deus pede para nós. Sejam firmes na fé. A fé ela tem que ser viva. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José.